Paz e bem a todos. O tema que iremos abordar hoje é Quaresma, sobre a Quaresma. Qual é o jejum que agrada a Deus? Lá em Isaías, versículo 58, ele fala sobre o jejum que agrada a Deus. Mas o Papa Leão XIV, ele falou esses dias em relação ao jejum de palavras ofensivas. Eu vou até ler, escrevi aqui bem direitinho com as palavras dele, né? Papa Leão XIV, Quaresma de 2026. Palavras do Papa. Peçamos a força de um jejum que também passe pela língua, para que diminuam as palavras ofensivas e aumente o espaço dado à voz do outro. Papa Leão fez esse pedido nesses últimos dias, em relação ao jejum de palavras ofensivas. É interessante, foi muito importante ele ter frisado, tocado, né, no jejum da língua, porque muitas pessoas fazem o jejum durante 40 dias, ficam sem comer carne, uns escolhem carne, cada um escolhe não comer algo. Passam 40 dias sem comer carne, por exemplo, mas não passam 40 minutos sem ferir alguém. Não passam 40 minutos sem esmagar alguém. Não passam 40 minutos sem atingir alguém com a língua, com palavras pesadas, porque sabemos que palavras, ela tanto destrói como constrói. E palavras saídas com peso negativo, ela atinge. Quantas pessoas vivem com depressão, ansiedade, com a saúde mental abalada, porque escutaram palavras ofensivas, palavras que doeu lá dentro e a pessoa, pelo seu estado emocional fragilizado, não reprocessou isso e vive hoje com as palavras aqui dentro, na mente, no cérebro. E fica aí esse questionamento, essa reflexão e autorreflexão. As minhas palavras, as palavras que saem da minha boca, elas ajudam a levantar o meu próximo ou a destruir o meu próximo? Essa quaresma, é bom a gente fazer uma autoavaliação. Estou deixando de comer carne, mas estou deixando também de ferir as pessoas, de atingir, de esmagar o meu próximo com palavras venenosas, destrutivas. E o mais incrível e assustador, que muitas vezes as pessoas que jejuam vários tipos de alimentos, são aquelas que mais rezam, que vivem dentro das igrejas e ferem as pessoas. Rezam, fazem jejum, mas ferem os outros com palavras ofensivas. E isso é sério, isso tem que ter uma autoavaliação. Porque tem até uma música que diz assim: não adianta rezar, ir à igreja e fazer tudo errado. É isso? Não adianta rezar, ir à igreja e fazer tudo errado. Jejum, nós somos chamados, né, pelo Papa a fazer um jejum de julgamentos. Jejum, a gente muitas vezes abrimos a boca para julgar os outros, condenar os outros, e não sabemos
o que aquela pessoa está passando, porque ela está agindo de tal modo, de tal maneira. Então fica aí a autoavaliação nessa quaresma, qual é o jejum que agrada a Deus. E o Papa também Leão convida a medirmos as palavras e usar gentileza nos ambientes familiares, entre os amigos, no trabalho, nas comunidades cristãs, nas redes sociais, dentro da própria igreja, medir as palavras e usar a gentileza dentro das paróquias. Seja qual for a sua igreja, aqui eu estou falando de igreja, várias igrejas, seja qual for. Faça uma avaliação, como é que está sendo o seu jejum e qual é o jejum que agrada a Deus. Quando eu olho para alguém, faço logo um julgamento, então qual é o jejum que agrada a Deus? Então, o seu estilo de vida, você tem que ver seu estilo de vida e suas atitudes. Bem, Deus rejeita jejum hipócrita. Jejuns hipócritas são rejeitados por Deus, porque muitos são focados apenas nos rituais, mas lá dentro, palavras ofensivas, não adianta jejuar e explorar os outros, não adianta jejuar e humilhar o outro, não adianta jejuar e não fazer nenhuma caridade, fazer uma bondade, não ter um coração ardente. Como dizia o Papa Francisco, eu até estava lendo esses dias, o Papa Francisco em 2018, na quaresma de 2018, ele diz assim, vou falar italiano, depois eu traduzo. Per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. Mateus, capítulo 24, versículo 12. O Papa Francisco disse que, por se multiplicar a perversidade, o pecado, o amor de muitos se resfriará. E a gente vive fazendo as coisas só de aparência. Muitas vezes fazemos as coisas de aparência, né? O amor se resfriará, se esfriará. E o Papa Francisco, ele continua dizendo assim, chiediamoci allora come si raffredda in noi la carità. Quali sono i segnali che ci indicano che in noi l'amore rischia di spegnersi? Essa pergunta que o Papa Francisco faz é assim. Vamos nos perguntar, então, como se esfria em nós a caridade? Quais são os sinais que nos indicam que em nós o amor está correndo o risco de se apagar? E não é fora das igrejas, é dentro da igreja. O nosso compromisso é grande. E o Papa diz assim, se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio. Quer dizer o quê? Se por vezes a caridade parece que vai apagar-se em tantos corações, o mesmo não acontece no coração de Deus. Então, reflita nessa quaresma. Vou fazer jejum, mas meu coração lá dentro está um cuore freddo, está um coração frio, ou está um cuore caldo, um coração fervoroso. Então eu deixo essa mensagem do Papa Leão para a quaresma de 2026, o jejum de palavras ofensivas, e deixo a mensagem do Papa Francesco, que foi a quaresma de 2018, sobre cuore, coração, meu coração está um coração frio
ou um coração fervoroso, aberto para praticar a caridade. Quando eu faço o jejum de um alimento, eu abro mão para doar ao outro que está faltando. Eu estou ajudando meu irmão, estou abrindo os olhos que o mundo não gira somente ao meu redor, mas que eu preciso me abrir para o outro, para ter um ardor missionário, porque a gente corre a tentação de cada um viver isolado numa ilha, pensando somente em si, pensando no autoconforto e esquecendo que as ovelhas estão aí, precisando de verdadeiros, pastores que estejam ali para dar aquele abraço amigo, para estar junto, para compartilhar alegrias e tristezas. Então fica aí essa reflexão para todos nós que vamos viver agora a Quaresma. Um abraço fraterno e vamos lembrar da mensagem desses dois papas que serve para a vida inteira. Jejum de palavras ofensivas e cultivar, um coração quente, ardoroso, como diz aqui o Papa Francisco. Ele é maravilhoso. Ele diz que as pessoas ocupam só daquilo que é aparente, Não vamos viver só de aparência. Vou fazer meu jejum porque tem rituais, porque a igreja pede. Não, vou fazer meu jejum não só de aparência, para que os outros vejam, mas faça uma autoavaliação. As minhas atitudes, as minhas palavras que saem da minha boca, são palavras de uma pessoa que tem um coração frio ou um coração ardente. Então fica aí essas mensagens poderosas, que são mensagens poderosas que tocam o nosso coração. Feliz Quaresma para todos nós. Amém.